Hoje nós estamos na terceira parte do tema sobre eternidade. Quem participou de todas as partes aqui? Levante a mão. Quem? Olha, tem uma galera, né, que é perseverante e fiel. Vamos falar hoje sobre a terceira parte, missão apostólica. O que é missão eterna? O que é uma condição estabelecida na eternidade para a tua vida hoje? Amém? Então, vamos lá, usando esses equipamentos aqui, glória a Deus, já está ligado, então vamos para ver se funciona. Um dia vai funcionar. Senhor da glória, estão orando por mim? Deixa eu ver se é nada aqui. Aham. Vocês me amam? Não, estou perguntando ao pessoal da produção. Não mudou. Muda na mão? Mudou? Eles mudaram lá dentro. Amém. Então vamos ler todos juntos o Salmo. Amém. Agora vai. Agora, Cristo. Poder puro. Amém. Vamos ler todos juntos. Salmo 139. Preste atenção nesse salmo. Alguns já conhecem, mas eu quero que você preste atenção, porque ele é a base de tudo. Amém? Era a base de toda a construção dessa palavra. Salmo 139, versículos 13 a 16. Vamos lá? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus olhos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos, coloque na primeira pessoa, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Levante tua mão e fala: o plano da minha vida foi desenhado por Deus antes de eu existir na eternidade. Feche teus olhos. Senhor Deus poderoso, o Senhor é um Deus de planos, de projetos, de sonhos, e principalmente um Deus de realização. E nós estamos nessa madrugada na tua casa, Pai, contemplando a tua glória, a tua majestade, desejosos, meu Deus, de conhecer o plano do Senhor para a nossa vida. Abre o nosso entendimento, fortalece a nossa fé, dai-nos visão aberta do mundo espiritual, meu Pai. E essa palavra, Pai, transforme a nossa vida, aperfeiçoe, meu Pai, o nosso senso de realidade espiritual, e que sejamos capacitados para realizar a tua missão apostólica nessa terra, Pai. Dai-nos, Senhor, entendimento e conhecimento espiritual, e o teu nome seja glorificado pelo fruto dessa palavra e dessa obra na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Então, pode sentar. Segundo essa poderosa palavra de Deus, o Senhor, Ele na verdade está revelando, né? O Senhor está estabelecendo para cada um de nós um plano antes de você nascer. Deus, o Salmo 139 é muito forte. Ele entreteceu, quer dizer, Ele teceu a tua vida. Fala, Deus, o Deus poderoso, teceu a minha vida. Isso te fez uma pessoa muito particular. Não existe igual a você. Nem o teu gêmeo, se você tiver um irmão gêmeo, é parecido, é idêntico a você, porque Deus formou cada pessoa na sua particularidade. E o segredo e a grande chave está que o Senhor escreveu os teus dias, escreveu toda a tua vida num livro. Antes de você nascer,
Quer dizer, existe um plano perfeito de Deus para a tua vida. E que plano é esse? É o plano sacerdotal. Fala, Deus tem um plano sacerdotal para a minha vida. Amém? E o que é ser um sacerdote? Um sacerdote é um servo escolhido por Deus para se dedicar ao trabalho das coisas sagradas relacionadas a Deus. Então, o sacerdote, queridos, é um grupo separado, é uma equipe destacada, são pessoas destinadas propriamente para servir a Deus. E Deus escolheu você. Amém ou não? Amém? E lá em Hebreus 8:3 diz: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Então na Bíblia o sacerdote oferecia sacrifício e adoração a Deus e ensinava o povo a obedecer a Deus e tomava conta do templo. O trabalho principal de um sacerdote era o quê? Apresentar a Deus as demandas e ofertas das pessoas. E também orientava as pessoas sobre como viver para agradar a Deus, segundo as leis, os mandamentos que de Deus estabelecia para os homens. Então, o sacerdote, ele era um instrumento de Deus na terra. Então, tem Deus no céu, Deus Espírito, né? E Deus usava os homens para se relacionar com Ele e estabelecer, a partir dessa consagração, dessa separação, uma condição diferente. Aí vem a pergunta: Adão foi constituído para ser sacerdote ou não? Vamos ver pela palavra. Lá em Gênesis 26, preste atenção, que cada detalhe da palavra. Gênesis 1:26 diz: façamos o quê? Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora vamos lá para Hebreus 7:2, parte B em diante. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aqui Hebreus está falando sobre Melquisedeque, tá? Que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Então, quem é esse Melquisedeque? Melquisedeque não é um homem, o nome de um homem, mas é o título sacerdotal. Assim como tem eu, Bispo Luiz, somos bispos. Então, bispo não é o nome de um homem, não é o meu nome, mas identifica a minha unção, identifica a nossa unção, identifica aquilo que é a nossa qualificação espiritual. Então, a ordem de Melquisedeque é uma ordem sacerdotal que é primária, que é fundamental, que foi estabelecida antes de homem nascer. Amém? Está claro isso, queridos? E foi estabelecido para Adão também, porque aqui o Senhor estabeleceu: olha, quem que não tem pai nem mãe? Quem que não tem pai nem mãe? Adão. Quem que é semelhante a Deus? Foi constituído semelhante a Deus? Adão. Amém? Então, Adão foi estabelecido para ser esse link, essa condição de trazer o céu na terra e a terra no céu. Mas devido ao pecado, esse pecado, queridos, vai sempre seguir. Então, mas devido ao pecado, o homem foi sentenciado à morte, e lá em Gênesis 3:19, você já sabe, Deus falou: você vai virar pó, e ao pó, se era pó, e ao pó tornará. E o que aconteceu? Ele foi banido daquele que era um ambiente santo. Ele tinha relação com Deus todo dia, ele se encontrava com o Senhor, tinha um relacionamento espiritual poderoso, mas devido ao pecado, ele perdeu a sua constituição. Fala, o homem que tinha uma condição de honra, que morava num lugar maravilhoso, e tinha a proximidade de Deus, perdeu tudo isso, devido ao quê? O pecado. Amém? E em Gênesis 3:22 diz: então o Senhor expulsou o homem, para que ele não estenda a mão, e tome também a árvore da vida, e viva eternamente em pecado. Isso nós já tínhamos tratado nas partes anteriores. Agora, já devido ao pecado aqui, o homem passou a ter um novo habitat. Eu estou correndo um pouquinho,
para chegar na parte que me interessa. Aqui já tinha falado, estamos fazendo um feedback, trazendo, né, um pouquinho de história. Então, o homem passou a ter um novo habitat. Ele passou a habitar agora no cosmos, no universo, e Adão e Eva passaram a habitar em uma nova dimensão, o universo temporal. Lá em Gênesis 3:24 diz: e depois de lançar fora o homem, colocou uma espada, né, que revolvia, flamejante, para impedir que o homem voltasse. Nesse momento fatídico, aconteceu uma série de fatos que decidiram a nova vida do ser humano. Então, o que aconteceu? Em primeiro lugar, o universo que o Senhor colocou o homem é um universo como? Temporal. Amém? Chamado Terra. E esse universo foi amaldiçoado. Então o ambiente que nós vivemos, isso foi tratado no primeiro módulo, ele é um ambiente amaldiçoado. Fala, eu vivo num ambiente que foi amaldiçoado. Então tem que tomar cuidado com isso. Isso é importante. Lá em Gênesis 3:17 diz: maldita é a terra por tua causa. Por causa do pecado do homem, a terra se tornou maldita, isso quer dizer, imprestável, irrecuperável. Então, o que acontece? Isso significa que ela é irrecuperável e, portanto, a condição dela é ter um fim. Ah, mas o homem está com tecnologia, está indo para Marte, está indo para Vênus, está indo para Saturno, está indo para Andrômeda, não importa para onde ele vai, não tem jeito. Não adianta orar, Senhor, não destrói essa terra, não é questão de Deus. Existe uma determinação sobre o universo. Ele vai ter fim, isso é uma coisa séria. Isaías 34:4, o que diz? Vamos ler juntos? Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como pergaminho. Todo o exército dos céus cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira. Quer dizer, então no Velho Testamento há esse relato, no Novo Testamento em Mateus 24 há esse relato, lá em Apocalipse há esse relato, e tantas mais passagens. Portanto, há um tempo para o fim do mundo, e aqui é o relógio do fim do mundo que os homens colocaram, né? Então o tempo que serve para controlar eventos, agora passa a demonstrar o prazo para o nosso fim no ambiente do universo, onde a única certeza que temos é que tudo que existe nessa dimensão universal precisa acabar. Fala, este mundo precisa acabar. Mas bispo, que pregação é essa? Eu só quero ser próspero, eu estou no ano de, né, tal, era Daniel, no ano de Isaías, no ano de Davi, no ano tal, hoje é o ano de Mordecai, e está falando em acabar o mundo, está falando em destruição. Queridos, calma, há uma coisa que nós temos que entender, que a nossa dimensão sobrenatural, independente daquilo que é a sentença que está sobre o mundo, Mateus 24:14, vamos lá? E será pregado por todo mundo, então virá o fim. Fala, eu sou responsável pelo fim do mundo. Você entendeu isso ou não? Quer dizer, o mundo vai acabar quando você pregar o evangelho. O mundo vai acabar quando você fizer a obra de Deus. Então o fim depende da igreja. Fala, o fim depende da igreja. Não depende das bombas atômicas, que são milhares, não depende de nada, nem da bomba de hidrogênio, nada depende, vai destruir o mundo. O que vai destruir é a igreja pregar o evangelho. Levante a mão e fala, eu tenho uma grande missão, eu tenho uma grande responsabilidade, fazer esse mundo acabar. Está claro isso? Porque você fez a obra, você realizou aquilo que era um plano divino, amém, queridos? Então, vamos imaginar agora uma coisa estratégica. Aqui é um parênteses, quero que você entenda isso. Tempo de vida na terra. Ok? A partir do momento que o homem foi banido do paraíso, passou a ter um período finito de vida na terra. Então no começo, isso aconteceu na época do bispo Luís, né? Época de Matusalém. Ele viveu quanto tempo? Quantos anos o Luiz tem?
969 anos, certo? Foi a pessoa mais velha na Terra. Depois veio outros. E depois do dilúvio, o pessoal viveria o quê? 120 anos. E depois, mais tarde, no Salmo 90, fala que a pessoa vive 80, 70. Se chegar a 80, é pura misericórdia e dores, e sofrimento e angústia. E vocês sabem disso muito bem. Então, o tempo de vida do homem foi reduzido, e hoje com 70, né, o bispo Luiz sabe muito bem, já estava com 80 anos de idade, sabe a dificuldade que é enfrentar a vida, o dia a dia, né, Luiz? Porque ele está perto de mim, é sofrimento. E o final, queridos, qual que é o final disso tudo? É a morte, ok? Então, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é morte. Então nós estamos nesse mundo para morrer. Estamos nesse mundo que o mundo vai acabar. Mas bispo, que coisa é essa? Sendo a morte o desligamento da conexão do nosso espírito com a nossa estrutura do corpo, material, terreno. Como isso acontece? Lá em Eclesiastes 12, de 6 a 7 diz: antes que se rompa o cordão de prata, e que se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então isso é a definição de morte na Bíblia. O que é a morte na Bíblia? É o desligamento da nossa condição natural. Fala, morte na Bíblia é o desligamento da nossa condição natural. Quebra-se o fio, desconecta-se o fio, e a pessoa, ela morre? Não, ela acorda para o mundo espiritual. Amém? Aqui você não enxerga nada do mundo espiritual. Morreu, pum! Seu olho espiritual abre na hora, e você vai enxergar a Jesus Cristo frente a frente. Então, aleluia, aleluia, oh glória. Ok, então, é nesse momento que será definido qual ambiente, na hora que, depois que você morre, é definido qual ambiente o espírito do homem permanecerá com Deus na eternidade. Quer dizer, então, na hora que você morreu, ou vai para um canto, ou vai para o outro. Mateus 25:46 diz: irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E por causa do pecado do homem, todo esse cosmos estará destinado ao fim também. Lá em 2 Pedro 3,10 diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual o céu passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se derreterão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Meu Deus, que pregação é essa, bispo? Eu estou perdido aqui, Cris. Então, espera aí, deixa eu me achar aqui. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos agora eu corri um pouquinho para atualizar. Agora nós vamos começar a vigília de hoje, né? Por enquanto ela é histórico. Tempo para o fim do mundo. Então, se o mundo todo vai acabar, quem de vocês, eu quero que cada um pegue um papelzinho, um papel e caneta, cada um. Todo mundo que está sentado aqui em cima, que está sentado aí embaixo, papel e caneta na mão. Se não tem, pede emprestado, ou compre da pessoa do seu lado. Tem uns que são mercenários. Então você vai responder, escreva aí. Eu vou escolher algumas pessoas para responder, queridos. Amém? Então, se o mundo todo vai acabar, você saberia dizer quando será esse tempo do fim? Isso é, quando será o fim de tudo que há na terra, no céu e no universo? Então, qual a sua opinião? Escreva aí no teu papel. Qual a duração do mundo? Escreva. Eu vou escolher algumas pessoas para falar aqui na frente. Qual a duração do mundo? Só escreva. Adivinhou? Quem já escreveu? Qual a duração do mundo? Qual a duração das coisas? Qual a duração de tudo?
Quem tem esse tempo? Quem é a primeira pessoa aqui? Todo mundo? Puxa vida. Quem descobriu o tempo? Mas, bispo, que heresia é essa? Não tem heresia nenhuma, queridos. Vocês vão ver que essa resposta é importante para todos nós, para seguir nessa vigília. Posso escolher 2 pessoas aqui? Pode? Então, a primeira presbítera Cris de Campinas. Vem aqui. Me achou aqui, bispo? Eu estava quietinha aqui, bispo. Estava tão quietinha. Vem para cá, Cris. Quem mais? A pastora Beth. Também, vem com ela. Já vem as duas. Vai. Ai, meu Deus. Corre aqui. Então, elas têm o poder da premonição, têm o poder da adivinhação, têm o poder da revelação, e vão dar a vocês uma informação importantíssima hoje, queridos. Todos são atentos? São 2 profetas, 2, como é que se fala na Bíblia, né? Sobre quem é profeta, vidente. 2 videntes. Fala aí, Cris, qual a duração do mundo? Eu acredito que o mundo, vamos supor, para mim, para nós, ele vai durar até o dia que a pessoa morrer. Depois que ela morreu, acabou para ela. Você? Acredito nisso também, que quando nós morremos, o mundo acaba. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que o final do tempo só Deus sabe. Então, queridos, vamos dar salve para elas. Porque é exatamente isso. O mundo, ele vai demorar exatamente a duração. Por que vocês vão embora? Quem dispensou vocês? Essas atrizes estão importadas lá dos Estados Unidos. Preste atenção, queridos. Aqui está a chave de tudo. A duração de todas as coisas é exatamente a tua vida. Por quê? Por que elas falaram isso? E tem razão. E aqui está a chave de toda a eternidade. Porque depois que você morrer, queridos, o que importa, ou o que vale, o que estiver acontecendo no mundo? Fala para mim. Não, bispo, que eu vou estar investigando, eu vou estar querendo, como que é? No purgatório? Vou estar cheio de purga, no purgatório, lá olhando, observando. Não, você é um espírito que vai voltar, vou puxar os pés da esposa que estiver com meu marido, vou puxar É isso que vai acontecer? Acaba. Finish. E o que importa é isso? Atenção. O que importa é isso? Sei lá, entende? Eu tenho certeza que eu não sei. Importa o quê, por exemplo? Não, o fato de o mundo acabar quando nós morrermos. Não, depois que já morreu, aí é a vida eterna, né? Os olhos se abrem. Pronto. Não é de Deus. Ixi. Importa que essa tua vida é o mundo. Você tem um mundo inteiro na tua vida. Tudo acontece em prol da tua vida. E cada um tem uma porção do mundo. Entenda isso, queridos. Quero que as duas vão fazer umas perguntas para elas. Entenda o seguinte: o mundo inteiro está acontecendo no teu espaço de vida. E o que isso implica? Que a nossa vida, usar essas 2 moças que aqui estão, ela tem que ter muito valor para você. A tua vida, durante os 969 anos do bispo Luiz,
durante os 120 anos seus, 150 anos seus, durante o tempo que você viver, vai acontecer tudo que tem que acontecer para você tomar uma decisão importante. Para você definir a tua eternidade e o teu futuro. Então, o que você vive não é coincidência. O que você vive não é uma condição natural. Ah, eu estou vivendo, tem o trânsito, tem ônibus, tem carro, tem avião, agora tem transporte para Marte. Obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para ela, vai. Eu ia perguntar mais, mas deixa quieto. Dá uma salva de palmas para elas. Se comportaram muito bem. O momento que você está vivendo, queridos, ele é muito especial e a composição desse momento define todas as coisas que Deus determina para você. Imagina o seguinte: se você nascesse em 1500, ou no ano 500, na época da peste brava lá, peste negra, se você estivesse em outra fase, como que você se comportaria? Como é que você viveria? Como seria a tua condição de vida? Mas Deus permitiu que você viesse, né? O Luiz, você nasceu em 1948, né? Então, que você viesse nessa fase, nesse bloco e participasse de tudo que você está participando. Por quê? Pare para pensar. Porque você foi colocado por Deus nessa fase de viver uma tecnologia, de viver uma dinâmica diferente com o trânsito, com o automóvel, com motores, com foguetes. O que isso tem a ver com a tua vida? O que isso tem a ver com a construção que o Senhor quer fazer em você? Então, queridos, nós precisamos rever a nossa vida. Entender que há um plano de Deus. Fala, há um plano de Deus para a minha vida. Antes de eu nascer, Deus projetou um plano. Amém ou não amém? Amém ou não amém? E aí Deus se trouxe nesta época. Para quê? Por quê? Para desenvolver em você condições e características que Ele já previamente preparou na tua vida. Então, algo grande, poderoso, tem que se manifestar em você nesse tempo e nessa condição. Porque foi para isso que Deus te trouxe, porque Ele desenhou tudo que está acontecendo para você. Silêncio. Silêncio. Mas vamos continuar. Então, só projetar aqui um pouquinho para frente. Vamos entender o porquê dessa afirmação. Sabemos que tudo acontece no período da vida de uma pessoa. Fala, tudo acontece somente no período da minha vida. E lá em Isaías 55:6 diz: busque o Senhor enquanto pode ser encontrado, invoque-no enquanto Ele está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O tempo de vida de todos os seres humanos tem como objetivo maior, o quê? O arrependimento e o retorno ao caminho do Senhor. Então, vamos tentar passar para você uma coisa. Onde estava o homem? Quando nasceu? No paraíso. Oh, gente. Onde estava o homem? Pergunta para essa pessoa que está dormindo do teu lado. Onde está o homem? Ele pecou. Foi afastado do paraíso. Amém? O homem se arrependeu. Onde ele volta? Alô? O homem se arrependeu. Para onde ele volta? Abra comigo, queridos. Em Colossenses 1:13. Coloque aqui para mim. Vamos entender que algo, a nossa mente tem que mudar. Colossenses 1:13. Jesus nos salvou, o Espírito Santo de Deus nos salvou, Deus nos salvou. E Colossenses 1:13.
Vamos lá? Fala, Deus me tirou, me sacou, me arrancou do império das trevas e me teletransportou para onde? Para onde? De volta para o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor. Então, como cristão, você foi transportado, você foi retornado para a tua condição original. O que Adão tinha, toda a condição original está em você. Bispo, mas por que eu não estou vivendo? Porque o bifão, o carnão está reinando. Fala, eu já sou um ser espiritual. Eu já estou no reino de Deus. Amém ou não? Amém ou não? Onde você está? Sentado na cadeira na igreja Faville, bispo. Você está no reino de Deus. Mas por que eu não vejo, não participo? Por causa dessa cachola aqui. O que é mente natural, o que é mente espiritual, o que é um ser natural, o que é um ser espiritual. Você ainda está convivendo, se alimentando, sendo um continuador da tua condição natural. Mesmo sendo convertido, mesmo estando no reino dos céus, mesmo tendo o Espírito de Deus dentro de você. Você só tem o Espírito de Deus. Você entendeu o peso disso, queridos? Eu vou repetir de novo, acho que você não entendeu. Você tem o Espírito do Deus vivo dentro de você. E aí? E aí? Eu estou com a dor aqui, que dói aqui, que eu estou mal, estou me sentindo mal, chateado, eu vou... você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você foi resgatado. Você está na condição de Adão. E a tua vida continua no mesmo. Então, esta vida que você tem, ela não está limitada ao seu tempo natural. Você já está no mundo espiritual. Você já pertence ao mundo espiritual. Você já é eterno. A tua consciência tem que mudar, para que esse tempo limitante, tempo predeterminado, não seja apenas um cativeiro, uma condição que vai te prender, mesmo você sendo alguém especial. Fala, eu preciso mudar na minha vã consciência. Eu preciso viver Romanos 12, 2. Amém? E você tem que provocar uma metanoia, pensar diferente, ser diferente, agir diferente, para que o plano de Deus aconteça na tua vida. Fala, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem uma missão na minha vida, só que o meu ser natural não pode viver o plano perfeito de Deus. Isso, mas eu vou na igreja, eu oro, eu louvo, eu rezo. Não é isso, queridos. O plano de Deus não é isso. Não é para você vir na igreja. Não é para você ser um frequentador de igreja. É um plano de Deus. Está claro ou está escuro? Amém? Amém. Então, o tempo da vida de todos os seres humanos tem como objetivo o maior arrependimento. E o arrependimento, queridos, nos faz retornar à condição original. Nosso ser natural tem um tempo limitadíssimo para que possamos decidir em que lugar vamos passar a eternidade. E lá em Deuteronômio 30, 19, leiam comigo. Hoje, tomo o céu e a terra por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolher a vida, queridos, não é escolher a vida natural. Escolhe, pois, a vida espiritual. Escolhe, pois, a vida especial que Deus tem, porque senão você está escolhendo a morte. Não, bispo, porque meu sonho, meu plano, meu projeto é ter uma casa na praia, é ter um carro, aqueles carrinhos de pobre, uma BMW 7, é ter
A pessoa tem sonhos humanos, amém. Isso Deus vai te dar. Mas quais são os planos, os projetos de Deus para a tua vida? Então, o objetivo de Deus na tua vida, o plano que Deus tem para depois da tua conversão, é você aprender a se voltar para Deus e falar: Senhor, o que o Senhor planejou para mim. Não é você continuar com a mesma vida, com o mesmo lero-lero, com a mesma coisa, procurando se aperfeiçoar. Não. A tua perfeição, e Deus vai revelar isso na palavra, é o plano que Ele projetou, é o plano que Ele determinou para a eternidade, para você. Fala: Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida. Deixa Deus realizar. O Espírito Santo de Deus arde dentro de você, para quebrar você, para revolucionar você, para te levar a uma nova dimensão de pensamento e de ação. E para isso, você tem que vencer os medos, as convenções e as tuas estruturas naturais. Porque nós estamos aqui numa contagem regressiva, queridos. A nossa carne, o nosso tempo é regressivo. Amém ou não? O revestimento de pele que nós ganhamos, nós falamos sobre isso, né? É temporário. Esse daqui dura no máximo 120 anos, produzindo crescimento, mas também envelhecimento e morte, devido à sujeição às condições de um mundo que está condenado, e também pelo próprio comportamento das pessoas, muitas vezes sugestionado pelo diabo. Então está aqui a história: nasceu criancinha, cresceu, amadureceu, envelheceu, morreu. Ok? Então, quando vamos chegar ao céu? Agora vamos entender um pouquinho, queridos, a nossa ligação entre céu e terra. Vamos fazer um parênteses aqui. Como que nós vamos chegar ao céu? Quanto tempo? Então, refletindo um pouquinho sobre essa pergunta, lá em Lucas 32, melhor, 23, 32 diz: e também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Continuando no versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava, tal, né? Mas o outro, respondeu, porém o outro: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, falando de Jesus, nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, vamos falar de morte agora. Aquele ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus, né, o Demas, ele tinha a garantia de, ao morrer, hoje mesmo, naquele dia, ele já estaria no paraíso. Então ele foi privilegiado. Então ele tinha um diferencial, né? Exatamente porque ia cegar antes de todo mundo. Dá uma olhada nesse desenho que eu fiz aqui. A dúvida que surge é: será que esse ladrão chegaria antes dos demais que nasceram e morreram antes dele, devido à frase: hoje estarás comigo no paraíso? Agora vamos entender esse desenho, queridos. Preste atenção. Aqui nós temos ano 0, Adão. Ano 3000, Davi. Ano 4000, Jesus. Ano 5948, Bispo Luiz. Ano 5966, Paulo. Cada um nasceu num tempo, ok? Então, cronologicamente, existe um tempo diferente para cada um, e é sequencial, concorda ou não? Mas para Deus, qual a diferença de Adão, de Davi, de Jesus, de João, o Paulo e o Carlos? Qual a diferença? Qual é o mais distante, qual é o mais antigo, qual é o mais velho, qual é o mais novo? Para Deus, fala para mim. Não tem diferença. Passado, presente e futuro para Deus, tem alguma diferença?
Está claro isso, queridos? A forma de Deus olhar, ela é ampla e plena. Isso aqui é um desenho apenas um desenho geométrico, que eu gosto de fazer, para representar o que é visão ampla. A visão de Deus enxergando todos ao mesmo tempo. Amém? Então cada um tem o seu tempo de vida. Adão teve o tempo de vida dele, 930 anos. Davi teve o tempo de vida dele. Jesus teve o tempo de 33 anos. João, cada um tem o seu tempo de vida. Mas para Deus, todos têm a mesma condição. Então, isso significa que todos chegariam a Deus no mesmo tempo. Ok? Está claro ou não, queridos? Vocês estão entendendo isso? Essa visão simbólica, isso é só um símbolo, uma forma representativa gráfica, demonstra que cada pessoa teria, se não fosse pecado, a mesma condição de chegar a Deus, e todos chegariam ao mesmo tempo a Deus, logo após a sua morte. Então passamos a entender as palavras de Jesus para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é ponte direta, se não fosse o pecado. Portanto, a visão absoluta de Deus, que é atemporal, enxerga todos ao mesmo tempo. O passado, presente e futuro estão passíveis aos olhos de Deus. Concorda ou não? Está claro para todo mundo aqui? Está confuso? Está simples? Agora, Salmo 94, 90, versículo 4. Porque 1000 anos são aos olhos de Deus como um dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Por causa do conhecimento do mal, veio o pecado, e fechou-se esse acesso a Deus, estando o homem fadado à morte eterna. Mas Jesus se fez caminho para que todos através dele tivessem acesso restaurado. João 14,6, respondendo Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então preste atenção, queridos, nesse novo desenho agora. Aqui está a realidade, isso aqui é uma representação da realidade espiritual. Então, Deus está aqui, os homens no seu tempo, mas agora para chegar a Deus, somente por Jesus. Não tem caminho de Adão para Deus, Davi para Deus, do João, do Paulo, do Carlos para Deus. O único caminho para Deus é Jesus. Se esse é o único caminho, todos só podem chegar através de Jesus, e em Jesus todos chegarão ao mesmo tempo. Concorda ou sem corda? Está claro isso aqui? Isso é bíblica? Isso é Bíblia? Quem não concorda com isso, levante a mão. Fala: bispo, eu não estou concordando, eu acho na verdade que tem que mudar essa história, vamos fazer outra coisa. Alguém não concorda com isso? Levante a mão, queridos. Você que está assistindo, levante a mão aí. Amém? Está claro isso, queridos? E isso é importante. Jesus é o caminho. Jesus aí, vamos lá, vamos continuar, que eu já vou. Então, se o tempo do mundo é exatamente o tempo da vida, passe a entender o quanto a tua vida é preciosa para Deus, e por consequência, deve ser muito valorizada por você. Lá em Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem de quem? Para o bem de quem? Fala: todas as coisas, bata no peito, fala: todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Quem ama a Deus aí? Então se alegre, queridos. O mundo está ao teu favor. Todas as coisas cooperam para o teu bem. Comece a pensar diferente. Que a impressão que dá é que tudo joga contra, né? Por exemplo, uma vigília, a pessoa ali já encostada, dormindo, babando, queridos. Está um caldo verde saindo da boca dela, tremendo. Está babando, queridos. Então nem tudo coopera. Que ela poderia estar na casa dela, dormindo, roncando, e está aqui na vigília, isso que absurdo. E não acordou. Vamos continuar. Então, por isso, a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Amém? Então nós devemos aprender a ter na nossa vida um objetivo: buscar
ao Senhor, clamar, assim, no sentido de ir atrás daquilo que Deus tem para a nossa vida, nesse tempo de vida. Para que eu possa trilhar o caminho de volta, consciente de que o plano dele se cumpriu na minha vida. Como é que é a tua oração diária? Noturna, ou sei lá, que horário que você ora, né? Tem pessoas que estão orando agora, porque já estão dormindo. Senhor, obrigado, vou dormir. Alguém pode acordar essa pessoa? Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não gosto de ver isso. Então, entenda. Acordou. Entenda, existe um plano, e nós temos que aprender a cumprir o plano de Deus. A nossa vida, o nosso objetivo que está aqui na terra, é para cumprir um plano divino. E Deus quer te revelar esse plano, se você buscar esse plano. Como é que é a tua oração diária? Fala, a partir de hoje, vou começar a orar certo. Senhor, eu quero cumprir o teu projeto, o teu plano na minha vida. Amém, queridos? Comece a pedir isso todo dia. Comece a clamar por isso todo dia, e a tua vida vai começar a mudar dia após dia. O sentido da tua vida vai começar a mudar dia após dia. Você vai começar a ser inserido nesse plano, e o mundo vai passar a ter uma condição, um entendimento diferente para você. Em vez de ser um mundo problemático, um mundo complicado, um mundo difícil, vai passar a ser um mundo com sentido. Quem quer ter o sentido da sua vida? Que levante a mão. Só alguns. Uns querem assim, outros querem bastante. Quem quer compreender o sentido da tua vida? Que levante a mão. Amém? Então comece a buscar isso do Senhor. Cada palavra da Bíblia é muito importante para você. E você não vai descobrir o sentido da tua vida se você não clamar ao Senhor, não buscar no Espírito Santo de Deus essa verdade e essa direção. Amém? Então, por que é necessário estarmos nesse universo temporal e falível? A existência desse universo é para que se cumpra um grande propósito de Deus na vida do ser humano, para que o homem falido e sentenciado de morte eterna fosse separado e tivesse um tempo, um prazo para se arrepender dos seus maus caminhos e voltasse para Deus por Jesus Cristo. E é exatamente no momento em que o ser humano se arrepende e reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, que um poderoso milagre acontece. Então, o momento da tua conversão, queridos, é um momento de rompimento de barreiras. É um momento que no mundo espiritual, queridos, houve uma explosão. E muitas vezes nós esquecemos o que aconteceu. O que aconteceu de novo? O novo cristão que você se tornou passa a conhecer a sua missão sacerdotal. 2 amém, 3. Bispo, tem uma missão sacerdotal para a minha vida, tudo bem? Queridos, isso é um plano divino. Deixa eu falar para você. Deus escreveu um plano divino. Ele escreveu. Olhou para você, apaixonado por você, falou: essa linda, nem lindo não, esquece. Esse lindo, você é lindo. Eu vou fazer isso com ele. Aí a pessoa se converte, é um cidadão do céu e continua vivendo a mesma coisa. Aí todo dia vai orar: bispo, ô dia, ô azar, a vida não presta. E Deus está falando: mas meu Deus, o que eu tenho que fazer para essa pessoa acordar na vigília? O que eu tenho que fazer para essa pessoa entender que a vida é diferente? Queridos, quero falar uma coisa: a vida é diferente. A vida de um cristão é diferente. Não continue sofrendo o mal da carne. Não continue limitado às suas condições atuais. Porque qual é o plano de Deus? Leia comigo João 14, 12. Leia na primeira pessoa. Em verdade, Deus me diz que eu farei as obras que Jesus fez, e maiores ainda eu vou fazer. É simples. Minha vida é simples, bispo. Vou trabalhar todo dia, pego o bolso, volto de ônibus, cansado, faço almoço, janta, como, durmo, barriga cheia, barrigudo, vou dormir,
Acordo no outro dia, vou trabalhar, vou para a igreja de vez em quando, vigília uma vez por mês, e acabou minha vida. Deus te fala, você vai fazer as obras de Cristo nessa terra, e maiores ainda que Ele fez, porque o Espírito de Cristo está em você. O Espírito de Cristo está na tua vida. Meu Deus, algo novo tem que acontecer. E a consciência na tua vida tem que ser rompida, porque isso é uma crença limitante. Você assumiu que não pode, que não dá, não consegue, e acabou. Por que você creu nisso? Porque você assimilou na tua vida que você tem problema, que você é limitado, que você é corintiano. Você vive sofrendo. Você vive cheio de problemas, porque tem que lançar isso fora. Para viver a excelência de um plano, a excelência de uma missão, a excelência do poder de Deus na tua vida. Olá. Agora, queridos, que sabemos que o nosso tempo de vida define o tempo de existência do mundo inteiro, vamos entender o conceito da nossa missão nesse planeta, e para isso, faz-se necessário conhecer bem o plano de Deus, que Deus escreveu para cada um dos seres humanos, que norteiam a realidade das coisas. Amém? Então, avaliem o caso de Jeremias. O que o Senhor falou para Jeremias? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Fala, Deus já me conhecia antes de eu nascer. E antes de você nascer, eu te consagrei e constituí profeta às nações. Então Jeremias já era profeta antes de nascer. O que você é antes de nascer? Não, queridos. O profeta era Jeremias. E você, eu estou tentando trazer a consciência, queridos, para você. Se Deus falou para Jeremias, você é profeta, e ele nem tinha nascido, Deus falou algo importante para você. E quando Jeremias foi confrontado, ele falou: não, imagina, que é isso, não tem nada a ver com isso. Mas aquilo que Deus determina, estabelece condições na terra. E Jeremias foi usado pelo Senhor, amém? Eis que põe as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar, derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Fala, eu nasci. Aleluia. Fala, eu nasci para Deus me colocar sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Há um plano, há um projeto que Deus tem e quer te usar. Vou falar de novo, queridos. Deus tem um plano para essa terra, e você faz parte dele. Não é o teu plano. Não é que Deus deu um projeto para você, você vai ser engenheira, você vai ser advogada, você vai ser costureira, você vai ser pipoqueira. Deus não estabeleceu um plano para você viver. Deus tem um plano e te colocou no plano dele. E se você não viver o plano dele, outro vai viver. Outro vai fazer aquilo que você deveria fazer. Lembra de Davi e Saul? Saul seria o rei, foi o rei, mas Davi o substituiu porque ele foi incompetente. Então nós temos que entender: Senhor, eu não quero ser substituído, eu não quero passar a vida apenas passando, eu quero passar a vida vivendo a plenitude do teu plano na minha vida. Eu quero ser um realizador da minha parte do teu plano. Amém ou não, queridos? Quem está entendendo essa palavra aqui, levante a mão. Fala, a partir de hoje, eu tenho que pensar diferente, porque existe um plano eterno, um plano determinado na eternidade, para a minha vida, e eu tenho um prazo pequeno para cumprir.
O tempo está correndo. O tempo está chegando ao fim. E você, cadê os seus frutos? Não, bispo, que eu vou na igreja. Queridos, é mais que isso. O plano que Deus estabeleceu para Jeremias, antes dele nascer, se cumpriu, para a glória do nosso Deus. Amém, queridos? Então pense nisso. O que Deus deseja? Não. Deus quer mostrar, Jesus veio nos mostrar um exemplo. Sacerdócio de Jesus. Isaías 9, de 6 a 7. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então o sacerdócio já existia desde os tempos antigos, até mesmo antes da lei de Moisés, então Jesus veio cumprir um sacerdócio que estava determinado. Então aquilo que foi determinado para Jesus, ele veio cumprir, o sacerdócio eterno. Mas, para isso, para ser sacerdote, tem que ser cumpridor de lei. E a lei, ela não está limitada a Moisés. A lei não está limitada aos levitas. Por quê? Um exemplo. Leia comigo Gênesis 26, 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou o quê? O que mais? O que mais? O que mais? Existia Moisés? Existiam os levitas? Não, mas já tinha lei, mandamento, ordem, havia tudo. Porque isso foi determinado antes do homem nascer. A ordem de Melquisedeque é exatamente a ordem da justiça. Não existe sociedade, não existe grupo sem que se determine o quê? Leis, regras, uma justiça. Então, para Deus determinar o mundo, Ele estabeleceu leis, regras, para que houvesse ordem no mundo, gente. Amém? Então, junto com essas leis, Deus determinou sacerdócio que seria aquele que poderia cumprir essas leis. Então cabia a ele ensinar sua casa e a andar nos caminhos do Senhor. Amém? Além disso, Deus determinou o quê? Que haveria um reino de sacerdotes. Olha o plano de Deus para nós. Olha o plano de Deus para a igreja. O que é a igreja? Um reino de sacerdotes. Fala, eu participo de um reino de sacerdotes. Amém? Então, Êxodo 19:6 diz: onde Deus diz ao povo de Israel: e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Só que Israel não entendeu e perdeu essa condição momentaneamente. Essa declaração faz parte da aliança que Deus fez a Israel no Monte Sinai, quando entregou a lei para Moisés. Continuando, a ideia por trás do reino de sacerdotes é que todo o povo de Israel seria chamado para servir a Deus e a cumprir seus mandamentos de uma maneira semelhante ao dos sacerdotes. Os sacerdotes da época eram responsáveis por intermediar entre Deus e o povo, oferecendo sacrifícios e intercedendo em favor do povo diante de Deus. Então, queridos, quer ver? Bispo Luiz, vem aqui um pouquinho, por favor. Então, eu esqueci seu nome. Renato, vem aqui também. Então, o Bispo Luiz é Deus. E a Renata é um sacerdote. Então, o que acontece? Vem aqui. Vem aqui. Você, o bispo aqui. Isso, fica aqui. Para que as pessoas no Velho Testamento falassem com Deus, teria que passar pelo sacerdote. Falava com o sacerdote, e o sacerdote vai falar com Deus. Amém? Falou com Deus? Aí voltou. Então, o caminho era pelo sacerdote para chegar a Deus. Está claro isso ou não, queridos? Então, o que era o sacerdote? Um mediador. Alguém que mediava a relação do Deus puro com o homem pecador. Porque o homem pecador jamais poderia se aproximar de Deus. Está claro ou não, queridos? Então, Deus usava o quê? Um sacerdote que teria que ser puro, santo, ter
uma série de regras para que ele pudesse apresentar as demandas para o nosso Deus. Amém? Dá uma salva de palmas para eles, queridos. Eles merecem, são demais. Obrigado, queridos. Esse era o sacerdócio antigo. O papel do sacerdócio era mediação, intercessão. Então a intercessão era por mediação. Alguém levava o recado, alguém fazia o trabalho. Não? Puxa vida, saiu aqui. Então, o sacerdote do Velho Testamento, o sacerdócio foi utilizado ao longo do Antigo Testamento. Amém? Deixa eu voltar aqui, queridos. Só um minutinho. Pronto. Então o sacerdócio foi utilizado ao longo do Antigo Testamento, só que ele foi reformulado. Fala, o sacerdócio foi reformulado. Preste atenção nesse slide. Preste atenção nesse slide, querido. Então você viu no Antigo Testamento, era Deus, o sacerdote e o pecador. E agora, como é que era no Novo Testamento? Então houve uma reformulação no conceito de sacerdócio no Novo Testamento, onde a missão de todo o povo de Deus, como sacerdote, é enfatizada, especialmente na carta de Pedro, né, onde ele escreve aos cristãos, chamando-os, né, 1 Pedro 2,9, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Então, olha essa passagem aqui, vou até destacar aqui. Essa visão é essencial para entender o papel dos cristãos como agentes de Deus no mundo, chamados para proclamar o seu amor e a servir não mais como mediador, mas sim como instrumentos onde Deus passa a operar através de nós pelo seu Santo Espírito. Então, queridos, está tudo bem aí? Amém. Todos, olhem para cá. Amém? Está sob controle. Então, o que aconteceu? Olhem para cá. Então, de novo, vem, Renata, vem para cá. Queria que mais uma mulher, pode ser a pastora Isa, vem aqui. Você também. Preste atenção, queridos, aqui. Amém? A Renata, agora, é o sacerdote. Amém? Só que do Novo Testamento. Aí, a pastora Isa, queridos, tratem lá dentro, por favor. A pastora Isa, aqui, queridos, por favor. Ela é o Espírito Santo. E, de novo, o bispo, ele é Deus. Qual o processo agora? A pastora Isa está dentro da Renata. Gruda nela. Gruda na Renata. Então, o ser sacerdote e o Espírito Santo fazem, olhem para cá, queridos, por favor, atento aqui, cuidado com os desvios. O Espírito Santo e a pessoa são um. Fala, o Espírito Santo é um comigo. Amém? E sendo um com você, bispo, vem aqui. Gruda no Espírito Santo. Ela está ligado a Deus. Então o papel agora não é eu orar por ela para falar com Deus. Através da ligação dela com o Espírito Santo e o Espírito Santo Deus ligando a Deus, ela agora é Deus nessa terra, ela agora é instrumento de Deus nessa terra, e o Espírito Santo vai operar através dela. Está claro? Porque o Espírito é de Deus, e está nela, e se ela entender essa ligação aqui, ela vai operar como Espírito Santo, ela vai agir como Espírito Santo, e a obra de Deus vai ser realizada em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, queridos? Está entendendo isso?
Ficou claro isso e simples isso, queridos? Vamos dar só palmas para eles merecem. Glória a Deus, vocês são demais. Vocês são lindos demais. Agora ficou claro, a missão que Deus deu ao homem é para que ele possa trabalhar, ele possa operar, ele possa agir. E quem permite isso ou não é você. Que silêncio, queridos. Fala, o Espírito Santo, o Espírito de Deus quer trabalhar, quer realizar uma grande obra nessa terra, e eu tenho que permitir isso. Não é você ser um intercessor, é ser um instrumento para que o Espírito opere. Está claro isso, queridos? Está entendendo isso? E isso é maravilhoso demais. Só que tem que haver o quê? Tem que haver entendimento, consciência. E mais do que nunca, entrega. Abra comigo todos em Filipenses capítulo 2. Olha o exemplo de Jesus. Filipenses 2:5. A palavra de Deus diz, não precisa deslocar não, pode ser. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e sendo reconhecido em figura humana, obedeceu até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus e na terra, embaixo da terra, e todo língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Então Jesus se esvaziou para que o Espírito dominasse, para que o Espírito agisse, para que o Espírito operasse milagres nessa terra. Ele deu exemplo, porque ele falou, tem de você o mesmo sentimento. Falei, eu preciso. Não fale com mais autoridade. Ter o mesmo sentimento de Cristo. E qual é o sentimento de Cristo? Se esvaziar de si mesmo, do teu euísmo, do teu humanismo, do teu egoísmo. Você tem que se esvaziar de você, para que o Espírito tenha poder de agir. E eu louvo a Deus por cada um de vocês, porque vocês estão aqui, é que o Espírito comanda a vida de vocês. Se vocês estão aqui na vigília, estão assistindo a vigília, é porque o Espírito comanda a vida de vocês. Porque muitos que não vieram, é porque a carne, o bifão, está mandando. Não, bispo, eu vou explicar. Eu não vou porque choveu, eu não vou porque eu estou cansado, eu não vou porque o Corinthians perdeu, então não vai vir nunca. Entendeu? Tem que assumir, querido. Eu sou um profeta. Sorry. Brincadeira, só para provocar. Entenderam, queridos? Então, quem comanda? Quem manda na tua vida? Porque através desta condição, a tua vida vai ser espiritual ou a tua vida vai ser carnal? A tua vida vai ser dirigida pelo Espírito Santo ou vai ser dirigida por você? A tua vida vai operar o que o Espírito Santo de Deus quer ou você vai continuar operando o que você quer? A escolha é tua. E as consequências também são nossas. Amém, queridos? Está claro isso? Está claro ou não? Já estamos terminando. Missão apostólica. Vamos chegar. Missão apostólica. Desde os tempos do Antigo Testamento, Deus já revelava o seu propósito acerca do verdadeiro sacerdócio do seu povo. Por isso o profeta Isaías profetizou: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. E ainda, antes disso, através de Moisés, o Senhor falou: pois se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar, dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino, sacerdotes e nação santa. Então, Deus desejou Israel. Israel pecou, está em banho-maria. Aí levantou a igreja. E essa igreja, queridos, nós, igreja apostólica, somos um povo separado para ser os instrumentos que Deus sonhou, para que Ele opere uma grande transformação nessa terra, opere uma grande salvação nessa terra, através
dos seus servos, os apóstolos, os ministros do Senhor. Mas a obra é dele, queridos. A guerra é dele, o trabalho é dele. E nós não podemos impedir que ele haja. Ser igreja é ser instrumento. Ser igreja é ser vaso. Ser igreja é deixar Deus operar. Amém? Falei, eu vou deixar a partir de hoje o Espírito Santo operar através da minha vida. Também é interessante notar que o apóstolo fala da eleição e do sacerdócio real, do povo de Deus, como fundamento na eleição e no sacerdócio celestial de Cristo. 1 Pedro 2, de 4 a 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, com pedras que vivem, sois edificados o quê? Casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O que é servir, na verdade, o que é oferecer sacrifício espiritual? É se entregar para que o Espírito te use, é se entregar para que Deus fale com você, é se entregar para que Deus opere através de você, em nome de Jesus Cristo. Comece a mudar a tua forma de viver, em nome de Jesus Cristo. Comece a entender que há um plano maior para você, e Deus quer te levar a patamares maiores de vida. E como é esse patamar maior? É ter consciência do mundo espiritual que você já vive, e começar a viver nessa terra como alguém que é do reino dos céus, operando nessa terra. Amém ou não? Quem quer ver isso? Então, o livro de Apocalipse, igualmente relaciona o sacerdócio de Cristo ao nosso sacerdócio real. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituís reino e sacerdócio, e reinarão sobre a terra. Então Deus quer que Ele reine na terra através da tua vida. Deus quer operar milagres nessa terra através da tua vida. Deus quer trazer revelação nessa terra através da tua vida. Deus quer se manifestar nessa terra e precisa de você. Amém ou não? Então nós temos que ter uma identidade sacerdotal nessa terra. No Novo Testamento, especialmente na carta de Pedro, somos chamados sacerdócio real e nação santa. Isso sugere que todo o povo de Deus, não apenas uma classe de pessoas especiais, são chamadas para exercer um papel sacerdotal. Então, a Renata, né? É Renata, né? Então, a Renata aqui, queridos, ela é eu, é você. Cada um de nós, cheio do Espírito Santo, ligado a Deus agora, pleno do poder do nome de Jesus, podemos fazer uma revolução aonde nós estivermos. Fala, aonde eu for, aonde Deus me enviar, a glória de Deus vai se manifestar. Você é luz para este mundo e sal para essa terra. Você tem o poder do Espírito Santo de Deus na tua vida. Ninguém pode resistir você nem um dia. O poder da glória de Deus está na tua vida. Acorda para essa realidade. Não somatiza sofrimento, não somatiza dores, não somatiza problemas, não somatiza sono. Vamos todos ficar em pé? Chega, aleluia, vamos ficar em pé, queridos. Certas coisas, uma palavra dessa, dormir é o cúmulo. Vamos ficar em pé, todos, por favor. Abre os seus braços, bastante. Toca nas paredes, cada um, toca na parede, nas duas paredes. Não, é para tocar. Toca na parede de lá e toca na parede de cá. Mas estica o braço, você vai conseguir. Agora toca no teto. Mas para tocar no teto, queridos. Aleluia. Toca no teto. Vai, toca no teto, levanta a mão aí. Força, força, força. Agora, toca no pé. Quem consegue? Mas acordou, né? Amém? Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor.
E dá um abraço suado na pessoa do teu lado. Dá um abraço suado nela agora. Fala, eu vou te dar um abraço bem suado agora. Bem, não é abençoado, é bem suado. Bem suado, porque está muito calor aqui. Amém? Fique em pé ou fique... Vamos, todos fiquem em pé, por favor. Amém? Já estou terminando. Então, queridos, nós somos... Fala, eu sou uma geração santa, uma nação santa. Eu sou sacerdote real. Amém? Então, o que significa isso? Porque os cristãos são reis e sacerdotes. Em Israel, todo sacerdote tinha que ser da linhagem de Levi. E nenhum rei poderia ser sacerdote. Lá em Zacarias 6,3 diz: ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, reinará perfeitamente a união entre ambos. Então Jesus, ele uniu o reinado e reuniu o sacerdócio para estabelecer na sua igreja uma condição diferenciada. Na função real, ele edificou a sua igreja como um templo que Deus habita através do Espírito Santo, e a função sacerdotal, ele abriu de uma vez por todas o caminho do santuário celestial. Então lá em Hebreus 10:19 diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia, leia isso todos comigo, por favor. Vai, vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário. O que Deus te deu liberdade de? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Queridos, você tem acesso direto a Deus. Então eu falei, quando você se converteu, você retornou à condição de Adão. Adão tinha acesso direto a Deus, Adão vivia no paraíso, tinha conexão espiritual. É a tua condição agora, queridos. Não espere morrer para te enterrar numa latinha. Não espere viver uma condição pequena, sabe, sempre esperando, um dia, bispo, você, um dia vai acontecer. Querido, em nome de Jesus, abra a tua mente, já é agora. O que você pedir, crendo, Deus fará. O que você professar, debaixo da palavra, vai se manifestar. Então comece a agir como sacerdote. Comece a agir como alguém que tem o Espírito Santo, que quer operar, e vai deixar Ele realizar coisas grandes. Amém, queridos? Amém? Todo cristão genuíno é um sacerdote, porque pela obra redentora de Cristo, ele tem acesso imediato a Deus, e pode servi-lo diretamente, apresentando-lhe sacrifícios espirituais a Deus. Lá Apocalipse diz: ao vencedor darei direito sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu trono, com meu Pai. Apocalipse 5:10, para que o nosso Deus o constituísse reino e sacerdote, eles reinarão sobre a terra. Então, queridos, o Senhor nos constituiu reino e sacerdotes, para que nós reinemos, e temos acesso direto a Deus por Cristo. Hebreus 4:16 diz: seguemos, portanto, confiante, venha comigo, eu vou chegar, portanto, confiadamente ao trono da graça, para que eu possa alcançar misericórdia e achar graça, a fim de ser socorrido no momento oportuno. Então, quais são os privilégios? Pode sentar, que eu estava brincando com vocês. Privilégio de uma missão apostólica, anote isso. Agora você já ficou de castigo, pode sentar, está tranquilo, acordou, o sangue renovou, foi para a cabeça, então tá bom. Privilégio, eu tenho privilégios nessa missão apostólica. O primeiro, ser capacitado. Olha a obra do Espírito Santo, queridos. Você, como um missionário, como um sacerdote, como intercessor, como instrumento de Deus, você é capacitado pelo Espírito Santo. Amém? E lá em 1 Coríntios capítulo 12 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso.
porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, o outro é palavra de conhecimento, o outro é a fé, o outro, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, você como sacerdote, você como servo apostólico, Deus dota dons, e isso te faz uma pessoa diferenciada nessa terra. Deus te dá visão, Deus te dá revelação, Deus manifesta poder. Amém, queridos? Então, um ser apostólico, ele orou e a lua parou e o sol reteve-se, e o sol se reteve. Um ser apostólico, ele abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Tietê, ele abriu o Rio Jordão. Uma pessoa apostólica, ela orou e o fogo de Deus caiu. Uma pessoa apostólica, ela orou e Deus mandou um anjo que matou 185.000 malignos. Poder, poder, poder. E você vai viver o poder que você desejar. Bispo, eu quero ter o poder de matar o meu marido, bispo. Eu vou orar para Deus mandar fogo na cabeça daquele crápula. 1 Coríntios 12, fala, eu vou usar um credencial a partir de hoje. Pois as credenciais do povo apostólico foram apresentadas através de sinais, prodígios e poderes miraculosos. O que identifica um povo apostólico, o que identifica que você vive a missão apostólica. Fala. Sinais, prodígios e poder. Bispo, eu tenho um sinal aqui, ó, dá uma olhada. Então, queridos, estava vendo o seu sinal, por isso que eu falei isso. Então, queridos, comece a entender. Nós temos que ser identificados por aquilo que o Espírito Santo de Deus realiza. Fala, eu vou ser conhecido pela liberdade e operosidade do Espírito Santo através da minha vida. Isso é ser apostólico, isso é ser instrumento, isso é ter uma missão. Amém, queridos? Aleluia. Então, outro privilégio da missão apostólica, ser um cooperador do Espírito Santo. Você coopera com Deus. Deus quer trabalhar com você. Está entendendo isso, queridos? Ele poderia fazer sozinho. Poderia ou não? Mas ele escolheu você. Fala, eu sou importante. Fala. Eu sou importante para Deus. Porque Ele quer trabalhar comigo. Ele é meu companheiro. Ele é meu amigo. E eu vou corresponder a essa confiança. Está claro isso, queridos? Quem vai corresponder aqui? Seja um cooperador. Olha o que diz 1 Coríntios 3:9. Porque de Deus somos cooperadores. 2 Coríntios 6:1. Na qualidade de cooperadores com Ele. Amém? E 2 Coríntios 5:20. Né? Somos embaixador é representante. É muito sério, queridos. Nossa vida tem que mudar. Nossa consciência tem que ser transformada. E em terceiro lugar, nós, então, recebemos dons, somos cooperadores, e em nós manifesta poder. Ser um instrumento do Espírito Santo. Preste atenção, querido. O que é ser instrumento do Espírito Santo? Eu coloquei 4 exemplos aqui, no Velho e no Novo Testamento. Né? Só no Novo Testamento, desculpa. Lucas 1:67. Zacarias, seu pai, cheio de Espírito Santo, profetizou. Profetizar é abrir a boca e Deus falar. Profetizar é abrir a boca e Deus fala, não é você falar. Deus fala pela tua boca, isso é profecia. Olha outro exemplo, Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou de Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como? Ele foi guiado pelo Espírito Santo, mas ele estava cheio do Espírito Santo.
Atos 4:8. E Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades, o povo e anciãos, começou a profetizar. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é domínio do Espírito Santo. Isso é ação do Espírito Santo. Então, a nossa missão, queridos, é deixar o Espírito nos encher e abrir a boca, vai fluir rios de águas vivas. A nossa missão aqui na terra é ser o instrumento e viver o que o Espírito quer realizar. Isso está conectado ao plano perfeito de Deus. E a tua vida vai ganhar sentido. E a tua vida você vai ter experiências sobrenaturais, queridos. E a partir daí, aquilo que são condições terrenas, não vai mais te influenciar, nem roubar. E você só vai ter prazer na tua vida. Está entendendo, queridos? Então, serviço e ministério sacerdotal. Cristo deu dons à igreja, equipando os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Lá em Efésios 4:7-8 diz, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui não são dons espirituais, aqui são dons ministeriais. E quais são? Efésios 4:11-12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então agora, Cristo começa a moldar a sua igreja, a igreja sacerdotal, porque ele vai usar o apóstolo, vai usar o evangelista, vai usar o profeta, vai usar o mestre, vai usar o pastor, cada um na sua função, mas sendo instrumento dele. É uma função que ele vai operar através desse dom ministerial. Amém? Agora fique em pé. Todos. E o sacerdote, além de ter o privilégio maravilhoso de poder servir a Deus, ser instrumento de Deus, nós temos uma missão, né? Então, deveres de um sacerdote real. Todos são sacerdotes, e mediante a pessoa do Senhor Jesus, possuem livre acesso à presença de Deus. Mas, preste atenção, mas os direitos desfrutados pelos cristãos, como sacerdotes real, são também deveres. Fala, o meu direito que Deus me dá é também um dever. Conforme vimos, o apóstolo Pedro diz que as funções dos sacerdotes reais é proclamar, fala, eu sou nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, tirado das trevas, a fim de proclamar as virtudes daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, qual o papel, qual o dever que cada servo, cada salvo tem? Proclamar as virtudes de Deus. Está claro ou não? Amém? Então, nós somos chamados, a nossa missão é ser evangelista. Mas eu sou intercessor, evangelista. O evangelho, pregar o evangelho, é uma missão do cristão. E eu não posso abandonar porque eu sou intercessor, eu não posso abandonar porque eu sou um pastor, não posso abandonar. Não, queridos, nós temos que ter isso na nossa cabeça e operacionalizar esta obra do Espírito Santo, porque essa é a nossa missão. Isso é o direito, mas também um dever, um privilégio e também uma responsabilidade. Porque lá em Marcos 16 diz, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, porque quando o mundo for ministrado, o mundo acaba. E precisa acabar. Porque a nossa vida está garantida. Amém ou não? Estou preocupado aqui. Agora fiquei preocupado. Bispo, não acaba o mundo não. Deixa um pouquinho mais gente sofrendo aqui. Fala, a minha vida já está garantida. Eu sou cidadão dos céus. Sou estrangeiro na terra. Então para mim está tudo tranquilo.
tem uma obra a fazer nessa terra. Amém, queridos? Você é um ET nesta terra. Está claro? Faça a obra de Deus. E a obra de Deus é evangelismo. Vamos reativar a igreja para evangelizar. Vamos reativar a igreja para pregar a palavra. Vamos visitar as casas. Vamos bater nas portas. Vamos falar de Cristo para as pessoas. Amém? Como reis sacerdotes, todos os intercessores apostólicos são chamados para anunciar o evangelho e trabalhar em prol da expressão do reino de Deus. Como sacerdotes reais, todos os cristãos têm o direito de pregar a palavra de Deus, interceder uns pelos outros, discipular, julgar a doutrina e até ministrar a palavra. Amém, queridos? Então, privilégios de evangelizar. Leia comigo essa passagem. Olha Paulo declarando uma verdade, querido. Eu quero que você guarde isso no teu coração, para a gente terminar aqui. Se anuncio o evangelho, não tem que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Paulo, para ele era uma obrigação, para nós é uma opção. Porque, ai de mim, se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, então a responsabilidade do dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponho de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Amém, queridos? Então, nós temos que aprender, a partir de hoje, queridos, buscar as coisas do alto. Porque é lá que você está. Pensar nas coisas do alto. Portanto, se vocês forem ressuscitados com Cristo, busque as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Amém? E lá, para os Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Pois importa que todos nos considerem como? E encarregados dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Então, queridos, eu quero que você agora feche seus olhos por um minuto. Aqui em Efésios 4 diz: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Entenda, queridos, você estava nas trevas, sentenciado à morte eterna, desgraçado, tua vida perdida. Amém? Mas Deus te amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para te tirar das trevas e te levar para o reino. Você já está no reino. E agora, o Espírito Santo, que está dentro de você, ele começou a te capacitar com fé, com palavras de conhecimento, sabedoria, com profecia, com discernimento de espíritos, com curas, maravilhas, linguagens. Ele começou a te dar condições espirituais, sobrenaturais, aqui na terra. Você é portador de dons sobrenaturais aqui na terra. E ele te chama de amigo, para você cooperar com ele, numa obra que ele quer fazer, porque ele sabe o que quer fazer, porque ele sabe o que deve fazer, e quer usar você. E para isso, ele te chama de profeta, porque ele vai falar por você. Ele te chama de pastor, porque ele vai cuidar através de você. Ele te chama de evangelista, porque ele vai resgatar através de você. Ele confia em você. E a tua vida tem que ser uma vida de frutos, desejos do sobrenatural, para que Cristo flua através do seu espírito, através da tua vida. Por isso nós somos cristãos. Cristão é aquele que representa Cristo, aquele que é Cristo nessa terra. Por isso que Paulo falou: não vivo eu,
mas Cristo vive em mim. E eu quero que você hoje fique revoltado, queridos. Se você não ficar revoltado com essa palavra, alguma coisa está errada. Porque essa revolta tem que ser com você mesmo. Porque as suas reclamações, as suas murmurações, as suas decepções, estão frustrando o Espírito Santo. Porque as dores, os problemas que você passa, não é para você sofrer, é para você desenvolver a tua fé. A fé é desenvolvida por romper, por ultrapassar limites que se levantam contra você. Então você não tem nenhum problema. Você tem oportunidades de praticar o que você aprendeu, de manifestar o que você crê. Porque se o Espírito está em você, queridos, você pode todas as coisas. Você é um sacerdote, é um representante, é um embaixador. O Espírito de Deus está dentro de você. Meu Deus, Ele quer fazer, e está pedindo licença para você. Eu posso, você me deixa, eu posso salvar, eu posso curar, eu posso cuidar, eu posso ajudar, me deixa, porque você é meu amado, você é meu escolhido, você é aquele que eu tirei das trevas, você já está salvo, garantido, me deixa. Eu quero salvar a tua família, eu quero salvar os teus amigos, eu quero salvar os teus inimigos, me deixa, creia mais, aprenda mais em mim, se aprofunde mais na palavra, se entregue mais, confie mais em mim, diz o Espírito Santo, e a tua vida nunca mais será a mesma. Você vai ter experiências sobrenaturais, porque a tua noite vai ser momentos de experiências, de revelações, e direções, experiências de oração. Quando você acordar, você vai ter que pegar um caderno, correndo para anotar o que Deus está falando com você, e te orientando. Quando você abrir a boca, querido, você vai falar, mas eu não pensei nisso, e está falando, e está vendo que o mundo coopera para o teu bem, que as coisas acontecem fora do teu controle. Meu Deus, quem quer ter sua vida transformada? Não, mas querido, você não entendeu, vamos começar de novo, porque acho que você não entendeu o peso dessa palavra. Desde a eternidade, antes de você nascer, Ele já projetou que você seria o instrumento dele nessa terra. Ele já projetou que através da tua vida, muitos, milhares de vidas serão salvos. Ele já projetou que Ele poderia andar por você, falar por você, realizar por você. Ele projetou isso, escreveu no livro. Ele quer praticar. Ele quer praticar o que Ele escreveu, Ele quer praticar o que Ele desejou. Quem quer deixar isso? Quem quer se quebrar mais, deixar de ser, sabe, peso, encrenca, se você deseja, queridos, dê um passo de vitória, sabe do seu lugar, todos que desejam ter uma vida transformada através dessa palavra, dê um passo de vitória, porque os teus passos até o altar, são passos declaratórios. Quero chamar o Bispo Luiz para vir aqui comigo. São passos declaratórios. Venha declarando que o velho homem ficou naquela cadeira e não vai voltar mais. Pode vir. Se alguém ficar na cadeira, eu vou achar muito estranho. São passos declaratórios que você está declarando, vai declarando agora, que a tua vida, queridos, a partir de hoje, está sendo transformada, está sendo renovada, remodelada. E você
vai ter o mesmo sentimento de Cristo: se esvaziar, estudar a palavra, se entregar, viver a dimensão do Espírito Santo, se entregar para a obra do Espírito Santo. E o plano de Deus, o que Ele desenhou, chorou, planejou, vai acontecer. Vai acontecer. Em nome de Jesus. Vai chorando. Eu quero que você se quebrante. Quero que você se quebrante, queridos. A palavra de Deus diz: participe dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Agradar aquele que deixou você aqui na terra, aquele que confiou a você uma missão: cuidar do que eles amam, daqueles que Ele quer salvar. É você é amado de Deus, amada de Deus. Meu Deus, é muito forte, é muito forte. E eu quero que você esteja orando. Quero chamar o bispo Luiz para fazer uma oração debaixo dessa palavra. Quero que você receba isso, para que você entenda a responsabilidade que foi confiada em tuas mãos, e você vai assumir hoje um novo posicionamento na tua vida, e a partir de hoje, se prepare, porque a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. O que você não esperava, o que você não imaginava, vai chegar para você, que Deus vai cuidar de você. Bispo Luiz, por favor, vamos estar orando. Meu Deus, o que nós queremos ser nessa noite, nessa madrugada, são labaredas de fogo. O que nós queremos, meu Deus, é olhar para as coisas do alto. E nós não vamos permitir que o Espírito se apague, pelo contrário, que o Senhor vai nos encher, meu Deus, vai nos marcar. E nós teremos sobre as nossas vidas as credenciais do apostolado, que são sinais, prodígios e poderes miraculosos. Meu Deus, quando nós sairmos dessa vigília, nós sairemos para viver um tempo novo, um tempo de evangelizar, um tempo de ser ministros do Evangelho. Aonde nós chegarmos, meu Deus, vai mudar ambientes, vai mudar situações. Sim, meu Deus. Que o teu povo, que os intercessores, as intercessoras, nós seremos usados, meu Deus. Quando nós levantarmos as nossas mãos, o Senhor vai responder com fogo, vai responder com milagre, vai responder com provisão. Visita o teu povo nessa manhã, meu Deus. Visita cada um que está orando, que está clamando neste altar. E eu libero sobre a tua vida um tempo novo, um tempo de milagre, um tempo de unção. Nós vamos sair daqui para viver um tempo diferenciado em nome de Jesus. Começa a orar em línguas. Vamos criar um ambiente diferenciado hoje. Deus vai falar ao teu coração. Se você está desanimado, Deus está tirando o desânimo agora. Se você estava querendo desistir do teu ministério, se você queria parar por alguma situação, o Senhor fala: não pare, eu estou contigo, eu quero te usar, eu quero usar na tua casa, no teu trabalho, no teu ministério, lá na igreja. Deus está visitando a tua vida agora, Deus está visitando o teu interior. É noite de cura, é noite de transformação, e essa palavra, ela vai se cumprir sobre a tua vida. Está selada no mundo espiritual, está ligada no mundo espiritual. E quando você for lá fora, vai ter evangelismo, não por uma obrigação, mas a tua vida, o teu testemunho, a tua postura, o teu caráter
vai ser o maior evangelista em nome de Jesus. Irabacataralabás, iralachacataralabás. Libera, Deus, libera o teu poder sobre a tua igreja, sobre cada intercessor, que nós sejamos marcados. Irabacataralabás. Visita, sopra, sopra, sopra sobre a tua igreja, sopra sobre cada intercessor. Está liberada a tua vida para viver um tempo poderoso em nome de Jesus. Aleluias. Acataralabás. A tua vida tem muito valor. O relógio está contando, o tempo está passando, e cada minuto conta, querido. Cada minuto conta, porque o tempo que Deus determinou para a tua vida é o tempo perfeito para que se manifeste uma grande obra nessa terra. Há poder, há unção, há glória, tem milagres, tem dons. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não falta nada, porque o propulsor do milagre está dentro de você. O Espírito Santo, que operou milagres em Cristo, vai operar milagres maiores, e você vai fazer a obra que Cristo fez, e maiores ainda fará, porque o mesmo Espírito de Cristo está operando em você. Por isso se alegre, sinta a pessoa mais feliz da terra, a pessoa mais feliz, premiada, porque o que você tem, o mundo precisa. E o que você tem vai fazer uma revolução neste mundo. Nada é impossível para o teu Deus. Então deixa Ele operar, deixa Ele realizar, deixa Ele manifestar poder. E a nossa alegria é ser um instrumento. A nossa alegria, meu Deus, é ouvir a voz, é abrir a boca e deixar Ele falar. A nossa alegria é ser usado, porque é para isso que nós fomos chamados sacerdotes reais. Ele vai reinar pela nossa vida, Ele vai operar pela nossa vida, Ele vai realizar grandes obras pela nossa vida, porque você é um cooperador de Cristo. Vai falando isso: Senhor, eu vou cooperar contigo. Senhor, eu vou estar sempre liberado para o Senhor. Faça o que o Senhor quiser, pode falar comigo. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero andar segundo o teu desejo, quero realizar coisas grandes. Faça, opere, Espírito Santo. Oh meu Deus, me dá entendimento. Começa a pedir entendimento, começa a pedir conselho, começa a pedir fortaleza, começa a pedir temor, começa a pedir sabedoria. Peça sabedoria e Ele vai te dar orientação, você vai viver experiências sobrenaturais, porque Ele já está em você. Levante suas mãos ao Senhor, com os teus olhos fechados, faça um voto ao Senhor. E esse voto, ele tem a ver com aquilo que é o teu quebrantamento. A palavra de Deus diz que a nossa carne tem que ser crucificada. E crucificar é não dar valor, é valorizar o teu ser espiritual, o teu chamado, a tua eleição, o teu sacerdócio, aquilo que representa o instrumento de Deus que você é. Valorize cada dia, cada segundo da tua vida, porque é muito precioso para Deus. E sonhe os sonhos de Deus, e eu vou te enviar agora, debaixo desta unção, vou te enviar agora, debaixo da constituição, vou te enviar agora, debaixo
de uma nova estrutura espiritual, porque a partir de hoje, o Espírito tem liberdade e vai operar sobrenaturalmente através da tua vida. E como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te envio para ser um instrumento, te envio para ser um cooperador, te envio para representar Cristo na tua terra, para ser um embaixador, te envio para que a glória do Senhor seja plena através da tua vida, e o nome de Jesus será glorificado pelos frutos que Deus realizará na tua vida. E como sacerdote, Senhor, eu te envio e te abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço para o teu lado e fala: nós somos servos do Senhor, nós somos evangelistas, nós somos instrumentos, nós temos a glória de Deus na nossa vida. Aleluia.